crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sei que Deus tem coisas preciosas, o meu espírito tem fervido dentro de mim. Agora há pouco, enquanto nós orávamos, antes de entrar ao culto, o Senhor me dava uma visão espiritual enquanto eu orava. Enquanto nós estávamos louvando aqui, eu conversava com Deus, o meu espírito, ficava fervendo dentro de mim. Porque nós estamos vivendo um momento muito importante do nosso ministério. Nós estamos vendo o agir e o trabalhar de Deus. Deus está curando, Deus está libertando, Deus está limpando, libertando mentes, pensamentos por intermédio da sua palavra. Então, se abra nesta noite para receber o que Deus tem para a sua vida. O tema desta noite, a graça de Deus em nós. Nós temos que entender o que a graça de Deus fez nas nossas vidas. Nós precisamos entender quem éramos e o que a graça de Deus gerou nas nossas vidas. A graça de Deus em nós nos tornou pessoas diferentes. E se alguém que recebeu a graça ainda não tem experimentado desta mudança, precisa se render à graça de Deus, para que viva verdadeiramente com a graça de Deus em sua vida. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, te louvamos, te exaltamos e te bendizemos por esta graça verdadeira e genuína revelada a nós. A tua graça em nós. Aleluia! Nós recebemos a tua graça. Graça sobre graça. Superabundante graça. Favor imerecido. Ah, Senhor, revela-te a nós nesta hora. Ilumina a mente e o coração da tua igreja. Abre os olhos do teu povo e revela-te a nós. Que toda carne, que todo pensamento contrário sejam submetidos, subjugados, levados cativo à tua obediência. Fala-nos, Deus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus, aleluia. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós precisamos hoje ter uma visão clara do que a graça de Deus é em nós. O que a graça de Deus proporciona e tem proporcionado na vida de cada um que a recebeu, que a internalizou no seu coração. O apóstolo Paulo nos traz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, algo que nós precisamos entender, precisamos compreender, porque é algo muito importante. O apóstolo Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E eu fiquei meditando neste sou o que sou. Quem era Paulo? Paulo era um homem que andava de cabeça erguida. Paulo era um novo homem, uma nova criatura. Paulo era um homem que teve o seu passado apagado e teve uma vida a partir
da graça de Deus em sua vida. Paulo era um homem honrado por onde andava e foi um homem que foi levado por Deus. Ele diz, no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, cujo ao homem não é lícito contar. Então, este mesmo Paulo, ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Esse sou o que sou. Eu pensei ontem à noite, soa com uma certa arrogância, porque quando você fala de si mesmo, você diz, olha, eu sou o que sou, soa com uma certa arrogância. Depois eu comecei a entender e o Espírito de Deus foi falando à minha mente espiritual. Paulo estava dizendo, tudo que eu sou porque Deus me tornou por sua graça. Houve uma grande mudança na vida de Paulo. Paulo era Saulo. Saulo se transformou em Paulo por causa da graça de Deus em sua vida. Sabe que a graça de Deus tem que produzir mudanças na sua vida? Você não pode ser a mesma pessoa que você era quando você vivia na lei ou quando você vivia no mundo. Você não pode ser o mesmo cristão acovardado, cabisbaixo, com medo da vida, com medo de sonhar. A graça de Deus tem que produzir uma mudança significativa na sua vida. Você sabe que os companheiros de jornada de Saulo de Tarsos se assustaram ao se deparar com ele depois da conversão? Sabe que os homens que diziam assim, olha, busque Saulo, vamos a Saulo, porque Saulo é um homem perseguidor dos cristãos. Vamos atrás de Saulo, porque Saulo é um homem que ele combate o cristianismo. Eles conheciam Saulo, mas quando eles reencontraram Saulo, Saulo não era mais Saulo, era o apóstolo Paulo. Era um homem que havia recebido a genuína graça em seu coração. Sabe o que isso tem a ver conosco? Nós temos pessoas que nos conheceram. Nós temos pessoas que conviveram conosco anos de vida. Nós temos pessoas que convivem conosco dentro de casa. Pessoas que viram a nossa conversão. Pessoas que nos veem saindo para a igreja. Pessoas que nos veem vindo para a casa de Deus. Estas pessoas precisam ver que você não é mais Saulo, mas que tu és Paulo. Diga, eu não sou Saulo, eu sou Paulo. Entenda pelo Espírito Santo de Deus o que eu estou dizendo. Entenda pelo Espírito. Paulo diz, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pastor, peraí. Na vida de algumas pessoas a graça de Deus se tornou vã? Sim. Se eu não reconheço que a graça de Deus está na minha vida, a graça se tornou vã. Eu vou querer viver por obras, por sacrifício, por barganhas. Se eu não reconhecer que a graça de Deus está na minha vida, eu vou viver na base do Deus abençoe, se Deus quiser. Eu vou viver na base do medo, da covardia. Eu vou viver na base, será que eu mereço? Será que isso é para mim? Será que eu posso sonhar desse jeito? Será que eu tenho direito a um lugarzinho ao sol? Se eu não reconhecer a graça de Deus, ela se torna vã. Paulo diz assim, antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Paulo diz, olha, depois que a graça chegou na minha vida, não é que agora eu sou o apóstolo Paulo. Não, ele diz, eu trabalhei. Sabe, eu luto, eu corro atrás, eu sonho. Olha, eu luto para que a graça chegue em outras pessoas. Eu trabalhei muito mais do que todos. Todavia não eu, diz Paulo, mas a graça de Deus comigo. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, a minha vida toda é dirigida pela graça de Deus. Quando a graça de Deus está dentro de nós, a graça de Deus tem que dirigir as nossas vidas. Por que nós falamos tanto desta graça, graça, graça? Porque só quem já passou pelo ministério legalista sabe a diferença da graça de Deus para a lei. A lei julga, condena, a lei faz tribunal. Sabe que quando alguém erra na lei, quando alguém tem um pecado, alguma coisa acontece,
Às vezes o mundo perdoa. Sabia disso? O mundo diz, errar é humano, o mundo trema os céus. Mas às vezes a lei crucifica, a lei julga, a lei condena. Então a lei não produz mudança. Então, o que Deus quer que você compreenda nesta noite? O que Deus quer que você saiba, que você aprenda nesta noite? Que a graça de Deus tem que tornar você um homem e uma mulher melhor. Melhor como? Capaz. Capaz de enxergar com outros olhos a vida. Capaz de olhar para uma dificuldade e dizer, esta dificuldade vai ser superada. A graça de Deus tem que produzir em você uma visão celestial e não terrena e humana. A graça de Deus na sua vida tem que produzir em você uma mudança de atitude e de comportamento frente às dificuldades que a vida lhe impõe. Porque a vida traz dificuldades. A vida traz. Mas alguém que é cortado pela graça de Deus não se deixa vencer e não se curva. Então, Paulo sabia da importância da graça de Deus para a sua vida. Você, meu amado, você sabe a importância da graça de Deus para a sua vida? Sabe a importância da graça de Deus? A graça de Deus é vital. Sem a graça de Deus não há cristianismo. Fala para o seu irmão, fala. Sem a graça não há cristianismo. Louvado seja Deus. Olha, esta expressão de Paulo, olha, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo sabia da importância de trabalhar, de viver pela graça, de viver por graça. Sabe que algumas pessoas deixaram a graça se tornar vã em sua vida? Algumas pessoas que já passaram inclusive pelo nosso ministério, pessoas que estiveram aqui, foram alcançadas pela graça, receberam a graça, a verdade, a libertação, comeram desse alimento sólido espiritual que vem desse altar, que desce do trono da graça de Deus. E em algum momento da vida, essas pessoas fizeram com que a graça fosse vã. Disseram, não, eu não quero viver por graça, eu quero viver assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sabe que essas pessoas estão dando um grande passo para trás na vida? Não é que nós somos o povo da graça de Deus que nós queremos ser melhor do que as outras pessoas. Não é porque nós vivemos a graça de Deus que nos torna pessoas especiais, melhores do que outras pessoas. A diferença é que quando nós entendemos que a graça de Deus, o que a graça de Deus é, nós não tememos nada e a ninguém. Quando nós reconhecemos a graça de Deus, nós levantamos a cabeça, ainda que você caia, você levanta a tua cabeça, você continua andando, você continua marchando, porque você sabe que Deus está com você e até o caos vai cooperar para o teu bem. Diga, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, algumas pessoas retrocederam. E eu e você não podemos cair na tentação de retroceder. Nós não podemos, porque tem pessoas que vêm e acham que eu estou na graça, e a graça é simples, é fácil, e daqui a pouco a pessoa retrocede. Eu já me deparei com pessoas que retrocederam, estavam na igreja, viveram por graça, receberam a graça, foram abençoados, foram honrados, veio a bonança, a pessoa arrefeceu. Meu amado, eu quero lhe dizer de um grande perigo que acontece na vida das pessoas e que não pode alcançar o coração de alguém que foi cortado pela graça de Deus, que é a sensação de comodidade. Paulo diz assim, olha, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Sabe que nós não podemos parar de trabalhar, nós não podemos parar de crescer, nós não podemos parar de agir por fé. Tem um texto bíblico que eu quero repartir, que está em 1 Coríntios 15, 10, que diz assim, em João 15, 3 e 4, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar,
se não permanecerdes em mim. Pastor, o que significa isso? Você não pode vacilar, você não pode descuidar da sua vida espiritual. Você não pode. Algumas pessoas, entenda o que eu vou lhe dizer, e que se isto é com você, Deus está falando com você também nesta noite. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu não vou mais às reuniões de quarta-feira, pastor, porque é muito cansativo para mim. Olha, eu não vou à reunião de quarta-feira, porque quarta-feira, às vezes eu tenho, sabe, é um dia cansativo. Sim, eu sei disso, eu sei disso. No entanto, você tem que permanecer firme na palavra. Você tem que estar ligado à palavra, você tem que estar conectado à palavra. Se existe um culto, entenda que tudo aqui é dirigido por Deus. E se Deus permite que a nossa igreja tenha um culto de quarta-feira, é porque o povo de Deus precisa ouvir a voz de Deus nas quartas-feiras. Mas pastor, é que quarta-feira eu trabalho, quarta-feira eu estudo. Amém. Nós entendemos estas questões porque estamos no mundo, né? Temos a nossa vida secular. No entanto, algumas pessoas deixam de congregar, deixam que a carne fale mais alto, deixam o seu lado carnal sobressair. Isto é um grande erro. Porque quando nós entramos na zona de conforto, de comodismo, nós temos uma tendência a falhar na carne. Na carne. Lembra-se de Davi? Se você pegar a história de Davi, Davi só teve uma falha, um vacilo. Custou caríssimo a Davi, um vacilo. Davi um dia havia ganhado todas as guerras possíveis e imagináveis. Davi era um homem que nunca tinha perdido uma guerra. Deus honrava Davi e ele nunca deixou de estar na frente de batalha. Um dia, Davi disse, hoje eu não vou à guerra. Vai o exército, eu vou ficar descansando. Um dia, sabe o que aconteceu com Davi? Ele ficou descansando, não tinha o que fazer, foi para a varanda do seu quarto, viu uma mulher nua, possuiu a mulher, o resto da história você sabe. Um vacilo. Pastor, mas... Amado, ele estava disponível, ele estava de guarda aberta. Às vezes as pessoas na obra de Deus, quando deixam de estar ligado, olha, volta aqui para mim, olha aqui, o versículo 4, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes. Nós temos que permanecer. Permanecer em quem, pastor? Se Jesus já está em nós, se Jesus está na nossa vida, se Ele não se separa de mim, como permanecer? Permanecer na graça de Jesus. Permanecer vivendo por fé em Jesus. Permanecer tendo uma confissão de fé em Jesus. Permanecendo tendo uma vida congregacional na casa de Jesus. Temos que ter firmeza. Temos que ter firmeza. Olha, a videira, põe para mim, videira, ampelos no grego. A raiz que é a raiz de Judá. Quem é a videira? Jesus. Quem é Jesus? A graça revelada a nós. Nós temos, amados, um compromisso. Eu conversei com uma pessoa, já tem um tempo, essa pessoa me disse assim, pastor, eu passei por momentos difíceis na minha vida, no passado, eu sofri, eu vivi momentos terríveis. Deus restaurou a minha vida, Deus me colocou de pé, Deus me devolveu tudo que eu tinha, me restituiu, eu fiquei bem de novo. E no auge da minha bonança, no momento que eu estava bem, sabe o que eu fiz? Eu caí de novo. E eu disse, mas por que o irmão caiu? O que aconteceu com o irmão? Por que o irmão caiu? Ele disse, eu não sei, eu me esqueci de tudo que eu havia passado. Sabe o que é a sensação que me dá? É que algumas pessoas já passaram por coisas ruins na vida. E às vezes se esquecem do que passaram. Sabe quando eu venho ao altar da igreja e dou o meu testemunho? Todo lugar que eu vou, minha esposa sabe disso, eu começo a conversar com uma pessoa e começo a falar, não, porque eu passei por isso aqui, eu passei dificuldade, eu passei fome, eu e minha família, todo lugar. Eu vou para a rádio, programa ao vivo, eu falo na rádio, porque eu passei, minha mulher comeu bolacha, água e sal, tomamos kisuke e tal.
por que eu falo isso? Sabe por que eu falo isso? Para eu não me esquecer do que eu passei. Para que eu não me esqueça e não caia na tentação de me esquecer do que eu já passei. Porque se eu me esquecer, talvez eu deixe a minha carne falar mais alto, amado, e eu posso passar de novo. Eu posso passar pelas mesmas experiências, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, é importante que você tenha esse entendimento. Ligado à graça, conectado à videira, à raiz, que é a raiz de Judá, que é em Jesus, nós vamos dar frutos, frutos novos, frutos bons, que a Bíblia chama de andar de glória em glória. Amém? De vitória em vitória. Diga, de glória em glória. De vitória em vitória. Então, porque esta tentação, todos nós podemos passar. Meu amado, quem vive de passado é museu, é óbvio. Mas o seu testemunho, ele não pode ser esquecido. Enquanto eu estudava, preparava o sermão, eu quero contar aqui uma coisa para a igreja. É sério, e eu queria que você entendesse isso com muita delicadeza. Eu, no auge da minha juventude, com 22 anos de idade, eu abri em sociedade com um irmão, uma loja. Tinha acho que 20 anos, não tinha 22 anos de idade, 20 anos. E eu abri uma loja. E nós começamos a ganhar dinheiro. Eu fiquei louco. Eu comprei uma moto que nenhum amigo meu tinha. Sabe o que eu fiz? Eu caí na tentação e me esqueci do que eu já havia passado na minha vida. Eu esqueci do purão, eu esqueci que eu tomei vitamina do chão, que eu chupei uma vitamina, que eu esqueci de tudo. Disse, agora ninguém me segura. Eu tenho 20 anos, eu sou Deus. As garotas me amam. Eu paro na porta da escola, todo mundo quer tocar em mim. E eu, de novo. Perdi loja, aí foi que eu perdi loja, perdi tudo. E hoje, quando eu dou esse testemunho, eu lembro, falo, Senhor, eu naquela empresa, na IP Troféus, ali colocando aquelas rodinhas para cromar, aquele ácido no meu nariz, eu espirrando sangue, Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso para a minha vida. Quando eu olho para a minha vida, eu digo, Senhor, eu tenho 3 filhos, tenho uma esposa, tenho um ministério, pessoas que olham para a minha vida como espelho, eu não posso. Por quê? Porque se nós não estamos ligados à videira, se nós não deixamos a graça permanecer em nós, nós podemos cair na tentação de dar uma brechinha assim para a carne. E uma brechinha assim, amado, vem vergonha, vem humilhação, olha, vem um arraso. Eu quero lhe dizer nesta noite, se você tem cedido em alguma área da sua vida, em nome de Jesus, recobre o juízo hoje. Você que me ouve agora pela internet, pelo YouTube, você que me ouve agora através deste CD, se você tem cedido, feche esta brecha hoje em nome de Jesus. Deus está falando com você. Olha o que diz em 2 de Pedro 2, versículo 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça de Deus, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, a graça de Deus, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, andarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Qual o santo mandamento? A graça, o pacto de melhores e superiores promessas. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, certo conto verdadeiro, certo fato verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal.
Sabe que tem muita gente assim na obra de Deus, Diácono Samuel? Pessoas que congregaram em graça, receberam a graça, estão como porcos, volvendo no lamaçal. Sabia disso? Sabe que tem muitas pessoas que estão como um cão, Edinaldo, que voltou ao vômito. Oi, não é porque nós rogamos praga, nós amaldiçoamos. É a Bíblia quem diz. Alguém que volta para trás, a Bíblia diz, alguém que voltou a viver com as contaminações depois de ter escapado. Põe o versículo 20. Se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar. Diga, enredar. Sabe que o inimigo gosta de enredar as pessoas. O inimigo gosta de contaminar. Diga, eu já escapei e eu não quero voltar. Você não pode voltar, amado. Diga, eu sou da graça. Diga, a graça de Deus está em mim. Diga, eu tenho um coração confirmado com graça. Por isso Paulo vem em 1 Coríntios 15, versículo 10 e diz, pela graça de Deus sou o quê? É por isso que Deus... É pela graça. Eu só posso ser alguém vitorioso, presbítero Rogério, pela graça de Deus. Eu só posso ser alguém bem-sucedido, Marinilza, pela graça de Deus. Irmã Silmara, nós só podemos viver de glória em glória pela graça de Deus. Se tira a graça, seremos como um cão que voltou ao vômito. Se eu me distancio da graça, daqui a pouco eu vou querer lei, eu vou querer sacrifício, eu vou ter uma mente covarde, uma mente pessimista, eu vou ceder ao pecado, eu vou ceder à mentira, eu vou ceder aos caprichos do mundo, eu vou ser como uma porca lavada que volta ao lamaçal. Sabe que, outro dia eu vi isso na televisão, uma pessoa que cria uma porca como um animal doméstico. E a senhora lavar, a porca chega a ser corzinha de rosa, sabe cor de rosa? Bem lavadinha, com shampoo Johnson Johnson, com creme rinse. Creme rinse é aquilo, isso é uma iguaria, né? Dá um visual igual o cabelo da diaconisa Major, fica leve, solto. Como é o nome mesmo? Que eu falei? Creme rinse, que são iguais. Ainda tem creme rinse? Tem, presbítera? Aquele creme rinse é um espetáculo, creme rinse. Neutrox, creme rinse. Neutrox era o paralelo, né? Mais baratinho. E ela lavava, linda a porquinha, linda, limpa, chega a ser cor de rosa. Já viu um porquinho lavado? Ele é cor de rosa. E quando o porquinho escapava, para onde que ele ia? Para a lama. E a dona dizia, mas não é possível. Você precisava de ver o porquinho na lama e ele gostava, ai, que delícia. Assim é a carne. É lavado pelo sangue de Jesus, é lavado pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, a graça de Deus. Mas deu uma brecha, o pecado entra, o pecado é prazeroso na carne. E aí a pessoa é como um cão que volta ao vômito, como uma porca lavada, limpa, que volta ao lamaçal. Meu amado, isso não é para nós, diga que isso não é para mim. Não é para mim. Por que eu estou lhe dizendo tudo isso? Para que você entenda o que é a graça de Deus na sua vida e que você não pode abrir brecha na sua vida, amado. Não permita que essa tentação caia no teu coração. Olha, veja o que a Bíblia diz em João 15, versículos 5 a 8. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, a graça de Deus, permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus. Meu amado, pastor, se alguém não permanecer em mim, se alguém não permanecer na graça, não viver por graça, não viver por fé,
É a semelhança de um ramo que seca. E o apanha. Quem que apanha? O mundo, o pecado, a tentação, o mau pensamento, o pensamento de morte, e lança a pessoa no fogo. A pessoa queimada, sofre. A pessoa se arrepende. Está assim, amado, de cristão vivendo assim. Apanhado, apanhando da vida, sabe, sendo humilhado. Sabe, pessoa vivendo uma vida com todo respeito, como um cão que voltou ao vômito, gente. Uma pessoa que já viu a glória de Deus. Uma pessoa que já foi tocada por Jesus. Uma pessoa que já foi preenchida pelo Shekinah, pela glória de Deus. Uma pessoa que o teu corpo é habitado pelo Espírito de Deus, não pode voltar como um cão que volta ao vômito para viver humilhado. Diga, para a minha vida é de glória em glória. Diga, eu sou o que sou pela graça de Deus. Diga, eu estou aonde eu estou por causa de Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Meu amado, põe isso na tua cabeça. Você está onde está por causa de Jesus. Põe isso na tua cabeça. Põe isso na tua cabeça. Eu deito para dormir e eu digo, ai Senhor, eu tenho essa casa graças a Deus. Cada mês que eu pago o boleto da minha casa, se eu te trago aqui para você ver, cada mês que eu pago o boleto da minha casa, sabe o que eu escrevo? Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Foi o Senhor quem me deu recurso. Todo mês eu escrevo. Eu ponho lá de caneta Bic. Eu escrevo. Não é um mês. Se você pegar, não tem um mês que eu não pago um boleto que eu não escrevo lá. Foi o Senhor quem me deu. Foi o Senhor quem me abençoou. Foi o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Meu amado, você está onde está por causa de Jesus. Você é o que é pela graça de Deus. Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Meu irmão, se tirar a graça de Deus das nossas vidas, o que vai sobrar? Vai sobrar nada. O nosso estado vai ser pior do que o primeiro. Porque pior é ter conhecido e voltar como uma porca que volta ao lamaçal. Uma porca lavada que volta ao lamaçal. Você está compreendendo? Diga, eu sou o que sou pela graça de Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão, fala. Você é o que é pela graça de Deus. Louvado seja Deus. Sabe que a nossa vida, o que temos é resultado de andarmos com Jesus. A sua vida é resultado de você andar com Jesus, Cláudio. Você era uma pessoa sem Jesus, Cláudio. Jesus entrou na sua vida, você é uma outra pessoa. Você é resultado de Jesus na sua vida. Nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos. Você não é a mesma pessoa, Maurício. Você é uma nova criatura. Pela graça de Deus você é o que é. Nós temos o que temos, somos o que somos pela graça de Deus. Você pode dizer isso? Diga, Senhor, eu reconheço que eu sou o que sou por causa da tua graça. Dê uma salva de palmas a Deus, amado. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha Gênesis 13, versículo 1 e 2. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha. Vamos parar por aqui um instantinho. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha. Saiu de onde? Diga, do Egito. Abraão saiu do Egito. O que significa o Egito? O mundo. Abraão saiu do mundo. Ele, sua mulher, sua família e ele levou Ló com ele. Versículo 2, por favor. Era Abraão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Quem deu tudo isso a Abraão? Foi Deus. Meu amado, quando nós estamos com Jesus, tudo vem às nossas mãos, sabia? Ele faz chegar. Você trabalha, mas todo mundo trabalha. Mas Deus abre a porta certa para você.
Mas todo mundo luta, pastor. Eu também luto. Mas a oportunidade chega na tua mão. Às vezes, do nada, a oportunidade chega para você. Você está lá. De repente alguém bate na tua porta. Eu louvo a Deus, eu temo e tremo quando eu falo sobre isso. Porque eu experimento isso na minha vida, amados. Eu experimento isso na minha vida. Eu estava em casa recentemente. Em casa. Tocou a campanha da minha casa, uma pessoa me procurando para ver um terreno, acompanhado de uma pessoa, e disse, vamos ver. Eu fui ver, a pessoa disse, olha, eu tenho um empreendimento, eu tenho um prédio para vender, eu quero que você venda. Eu disse, eu vou vender, então você quer que eu venda, eu vou vender. Quantas pessoas queriam isso? Mas quando você anda com Deus, Deus tem um compromisso de honrar a sua vida. Deus tem um compromisso de te abençoar. Meu amado, minha amada, você tem a graça de Deus na tua vida. É isso que a graça de Deus produz. Tem que produzir mudança. As pessoas têm que olhar para a sua vida e dizer assim, você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa diferente. Gênesis 13, 5-7. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Pastor, o que significa isso? Sabe que até quem está do lado de quem vive por graça e é abençoado, recebe a bênção por tabela? Tem pessoas que são abençoadas por sua causa, amado. Por causa da tua vida, irmã Vera. Pessoas são abençoadas por causa da tua vida, Lima. As pessoas são abençoadas. Quando nós temos uma vida com Jesus, sabe que quem encosta perto de nós usufrui desta bênção de Deus? Perceba que quando você tem a bênção de Deus, a família procura, a família encosta. Ló disse, eu vou com ele. Ló olhou para Abraão e disse, cara, ele tem a visão de Deus, eu vou com ele. As pessoas queriam estar perto. As pessoas querem saber qual o segredo. Qual o segredo do teu sucesso? Qual o segredo da tua vitória? Qual o segredo? Quando alguém perguntar para você, qual o segredo? Você diz, vem cá que eu vou te mostrar. O segredo está aqui. O segredo é que eu tenho Jesus. Por isso eu tenho a bênção de Deus. Nós temos a Jesus. Aleluia. O versículo 7 diz, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Teve até contenda. Sabe que eu já falei isso aqui em outra ocasião. Às vezes faltou um pouquinho de sabedoria para Ló, né? Olha o versículo 8. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Meu amado, não entre em contenda. Você tem a graça de Deus. Mas pastor, não entre em contenda, amado. Não, mas falaram de mim, me difamaram. Amado, não entre em contenda, você tem a graça de Deus. Não, mas eu vou tomar satisfação, eu vou xingar, eu vou dar bicudo, eu vou. Se eu não vou levar desaforo para casa. Amado, você tem a graça de Deus. Diga, eu tenho a graça. E a graça me diz que os humilhados serão exaltados. Que no lugar da vergonha virá dupla honra. Uma salva de palmas a Deus, amado. Nós temos a graça de Deus. Nós temos a graça. Amados, eu tenho aprendido isso com Deus. Eu tenho aprendido isso com o apóstolo Miguel Ângelo. Eu tenho aprendido isso a cada dia com Deus, sabe? Porque às vezes nós ouvimos cada desaforo, cada barbaridade. O apóstolo me disse isso quando nós estivemos no Rio de Janeiro. Cada coisa que a gente passa, a situação. Hoje eu sou um homem que eu tenho a graça, eu não vou revidar, eu não vou entrar em tumulto. Não entre em tumulto, amado. Não entre em contenda. Olha,
É triste você ver um filho de Deus no meio de confusão, no meio de rolo, coisa de família, briga de família, estapeando, xingando. Dali a pouco a pessoa perde a razão, solta um palavrão, uma palavra feia, amaldiçoa alguém, uma guerra. Às vezes por causa de um tostão, por causa de um dinheiro, de uma herança, sei lá o quê. Nós não precisamos, nós temos a graça, amado. Se alguém quer ficar com o que é, se eu quer ficar com o que é meu, fica, eu tenho a graça. Foi o que Abraão falou para Ló. Olha, foi o que Abraão falou para Ló. Acaso não está diante, versículo 9, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Meu amado, Abraão disse, Ló, se eu vou meter, eu não vou brigar contigo, Ló. Se eu vou me meter em confusão contigo, tu é meu sobrinho. O que você quer? Está tudo aí. Vai para a direita, eu vou para a esquerda. Pega o melhor, pega o que você quiser. Pega o que você quiser. Você sabe que os historiadores, os grandes teólogos estudiosos da Bíblia Sagrada, dizem que Ló, esperto, olhou aquela campina e disse, eu quero ir para lá. Ele foi para o melhor lugar que os seus olhos o mostrou. O olho humano, Marinilza. O olho humano diz, ali é o melhor. Ele disse, eu vou para lá. Não, tudo bem, tio, eu vou para lá. Olha o que diz o versículo 10 e 11. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e... Onde ele foi parar, amado? Ele achou que era bênção, ele foi parar Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o... Você viu quando a pessoa sai debaixo da bênção, diácono Samuel? Vai parar onde? No meio de pecador. Enquanto ele estava com Abraão, ele não estava envolvido com o pecado. Enquanto ele estava com Abraão, ele estava no lugar da bênção. Entenda pelo Espírito. Enquanto andamos por graça com Jesus, estamos na bênção. Enquanto estamos submetidos à vontade de Deus, estamos na bênção. Quando nos apartamos da vontade de Jesus, nós caímos no meio dos pecadores e pecamos contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos. Olha aqui, olha o que Deus faz. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te... Ló foi para o pecado, Abraão foi para a honra. Eu queria encerrar esta reunião de hoje dizendo, meu amado, reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Não caia na tentação humana de deixar de se envolver com as coisas de Deus. Você sabe que muitas são as tentações para nós deixarmos de servir a Cristo. Sabe, Juliana? São as tentações, situações para tirar o nosso estímulo. São investidas contra as nossas vidas, Georgia, para nós não trabalharmos para Jesus. São investidas que as pessoas veem, situações que se levantam, coisas. Os teus olhos, os olhos de Ló, viram algo. Às vezes os nossos olhos nos mostram coisas para nos desestimular. Para dizer, não, eu quero isto aqui, eu vou para lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meu amado, com Jesus e com a graça de Deus, tu és a maioria. Não caia na tentação. Mas, pastor, disseram isso de mim.
Olha, foi a mesma questão de Ló e Abraão. Mas eu não me meto com isso. Mas pastor, falaram isso aqui. Mas não se mete. Mas pastor, eu não tenho sangue de barata. Não, amado. Tu tens o sangue de Jesus na sua vida. Eu encerro lhe dizendo, amado. Não se deixe envolver por estas coisas, não. Você tem a graça de Deus. Diga, eu tenho a graça de Deus. Você tem a graça de Deus. E eu encerro o culto dizendo, se tu tens a graça de Deus, tu tens tudo. Se Deus está do teu lado, maior é o que está na tua vida do que o que está neste mundo. Você é o que é, pela graça de Deus. Você está aonde está, porque Deus te colocou nesse lugar. Jamais se esqueça disso. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé. Meu amado, Jesus é o motivo da tua alegria. Pastor, hoje eu vim para a igreja tão chateado. Hoje eu vim com uma vontade assim de não vir. Jesus é o motivo da tua alegria. Ah, pastor, eu tenho andado tão chateado. Jesus é o motivo da tua alegria. Meu irmão, quando você pensar em desistir, lembra-te de Jesus naquela cruz, que não desistiu por amor de nós. Olha, em nome de Jesus, eu vou lhe dizer isso em nome de Jesus. Entenda com amor cristão. Quando a tua carne quiser falar mais alto, lembra o que você já passou por causa dela. Lembra, amado. Quando a tentação vier, você lembra do que você já passou. Sabe, quando vier um pensamento, não faça, não sirva a Deus, não vale a pena. Você vai pensar, eu não vou me apartar da videira, eu sirvo a Deus, eu tenho a graça de Deus. Ló, vai para onde tu quiseres com o teu pecado, eu estou servindo a Deus. Nós servimos a Deus. Feche os teus olhos, fale com Deus. Pai amado e eterno, eu quero te agradecer por esta palavra. Oh Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por esta graça. Nós temos a tua graça em nossas vidas. Senhor, obrigado pelo dia que a tua graça nos alcançou. Obrigado pelo dia que o Senhor se revelou a nós. Estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Não tínhamos direção e o Senhor nos deu direção. Não tínhamos paz e o Senhor nos deu paz. Tínhamos medo e o Senhor nos deu coragem. Um espírito de ousadia. E nós estamos aqui, Jesus, para dizer obrigado. Sabemos que separados de Ti, separados da Tua graça, não podemos nada, não somos nada. Mas contigo saltaremos muralhas, contigo enfrentaremos e destruiremos exércitos inimigos. Pai, se alguém chegou aqui hoje se sentindo cansado, se sentindo desestimulado, talvez em algum momento este filho, esta filha se apartou, ainda que temporariamente, da videira, deu ocasião a um pensamento de morte, mas agora em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito agora ajuste
Ajuste os pensamentos da tua igreja aos teus pensamentos. Eleva os teus olhos ao monte, amado, porque o teu socorro vem do Senhor. Ó Pai, eu entrego, Deus, cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite em tuas mãos, e lhe peço, nos dirige, nos guia e nos conduz, porque estamos ligados a Ti, estamos conectados a Ti, vivemos por graça, temos a Tua graça em nós, em nome de Jesus.